Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimenta o Silene. É uma alegria estarmos mais um domingo, primeiro domingo do mês, né, Jane? Hoje a gente tem que vibrar pelo nosso Brasil, porque hoje é 7 de setembro, dia da liberdade, o pessoal está esperando o povo na rua, mas parece que tem uma garoinha aí, vai ser meio difícil ter muita gente na rua, né? Mas, como primeiro instante, nós vamos convidar a nossa querida companheira Jane, de tantos anos. Bom dia, gente, que Deus nos abençoe. Vamos ouvir a mensagem do Momento.com e prestar atenção, os que são mais antiguinhos, tem uma música que fez muito sucesso, mas as letras, na época que as letras eram bonitas, né, Jane? Dos Titãs. Então vamos ouvir a mensagem do dia de hoje. É preciso saber viver. Dois grandes vultos da música brasileira, certa vez, compuseram os seguintes versos: toda pedra do caminho você pode retirar, numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. A canção expressa uma grande verdade. A vida é feita de escolhas. Todos nós, diariamente, nos deparamos com pessoas, com situações e fatos que nos instigam, exigindo-nos um posicionamento. Não há quem transite pelas estradas do mundo sem pedras em seu caminho. Nenhum de nós pode alimentar a ilusão de que não haverá espinhos que nos poderão ferir, mesmo que levemente. O que nos cabe é escolher como encarar tais situações, como lidar com pedras e espinhos. Alguns de nós acreditamos que a melhor forma de enfrentar essas situações é tendo como lema o olho por olho, dente por dente, conforme os registros do Antigo Testamento. Em outras palavras, se alguém nos dificulta a vida, fazermos o mesmo, tanto quanto possível. Se somos vítimas de maledicência, traição, calúnia, arquitetarmos situações para retribuir da mesma forma. Se é a grosseria, a má educação, a falta de civilidade que alguém nos impõe, imediatamente adotarmos a mesma postura, repetindo aquilo de que fomos alvo. No entanto, nos esquecemos de que, conforme cantam os poetas, se o mal e o bem existem, podemos fazer nossa opção. Se somos vítimas do mal, se alguma situação inconveniente nos alcança, quer sejam coisas corriqueiras ou graves, vale a pena refletir. É importante parar e analisar a ocorrência. É valioso ponderar antes de agir. Muitas vezes nos sentimos provocados por situações desagradáveis. Reagimos por impulso para no momento seguinte nos arrependermos pelas consequências que nos alcançam. Sem a reflexão, a ponderação, sobram-nos os instintos e os comportamentos menos nobres, que ainda trazemos como padrões de atitude e de ação. Portanto, o que nos cabe, como sugere a canção, é saber viver. Entre tantas possibilidades de agir, é necessário saber escolher. Se nos deixamos levar pelo atropelo das circunstâncias, pelas limitações e dificuldades dos outros, não teremos outro resultado que não sejam dificuldades e problemas. Saber viver talvez possa ser simplesmente mudar nossa postura perante a vida. Perante a calúnia, nos mantermos dignos, agindo corretamente, apoiados na consciência tranquila. Frente à grosseria e à descompostura de alguém,
oferecermos a paciência que aguarda, a gentileza ou o silêncio que desarmam as pessoas. Diante da traição, da covardia e do erro, oferecermos a compreensão que alivia, trabalharmos o perdão que dulcifica, aguardarmos o tempo que oferece ponderação. Recordemos as palavras sábias do amigo Jesus. Já ouvistes: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tudo isso conclui o mestre da Galileia, para que nos tornemos filhos de nosso Pai. Em síntese, vivamos bem para vivermos mais tranquilos e mais felizes. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Pois é, saudades do tempo que as músicas tinham um cunho, né? Assim, uma lição para que a gente pudesse ouvir. Hoje em dia a gente não... é tudo nhanhanhen, nhanhum, né? Não tem letra, não tem nada, não edifica nada. E naquela época dessas músicas, né? Elas eram músicas com um fim educativo, um fim de alegria. É preciso saber viver, falando em saber viver com alegria, né? Livre-arbítrio. Deixa eu só corrigir, então. Eu falei que era dos Titãs, mas o João Carlos aqui da nossa rádio, que a música foi gravada pelos anos 70 pelo Roberto Carlos, olha só. Mas os Titãs regravaram. O Roberto Carlos tinha alguém que fazia, compunha para ele, né? E eu sei que no final das contas, quando a gente escuta É Preciso Saber Viver, né? Falar do livre-arbítrio, tudo na vida é escolha. Já reparou? Tudo na vida você escolhe. Você escolhe a roupa que você gosta, você escolhe o rapaz que vai namorar, escolhe o marido, e o marido a esposa, naturalmente, né? Não estou falando só pelas mulheres, porque como eu sou mulher, eu estou colocando aqui uns exemplos, né? Então, tudo, escolhe o nome dos filhos, né? Escolhe se vai trabalhar ou vai ficar, né? A bel prazer. Quer dizer, se você não trabalhar, você não consegue, né? Nem viver. Então, tudo é escolha. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Fala na música um negócio desse, né? E é verdade, é uma lei divina. A escolha, o livre-arbítrio. Você tem liberdade para você escolher, mas esse livre-arbítrio também tem que ser elaborado e estar, né? A gente ter consciência desse livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é uma coisa que a gente vai fazendo assim, ó. Você tem um filho pequenininho, teve um filho. Aí ele começa a engatinhar, você coloca esparadrapo, coloca fita adesiva em tudo quanto é tomada, né? Toma cuidado. Não, sei. Mas você se preocupa em não deixar um fio, que nem eu vejo agora. A pessoa vai carregar o celular, ele deixa o carregador lá na tomada, ele tira o celular e a tomada fica lá ligada. E tem uma onda de energia, aquilo lá, muito grande. Então, são coisas que muitas vezes a gente faz sem perceber que vai afetar, né, as crianças. Então, mas você vai dando a liberdade assim, né? Você vai acostumando ele a não mexer em determinadas coisas, né? Ele não vai querer ir para a escola, você vai falar, vai para a escola sim, porque você tem que ir, né? Então, você não tem um livre-arbítrio de fazer o que você quer desde 0 anos de idade. Então, você vai soltando um pouco.
A vida também é assim, as leis divinas fazem assim. A liberdade mesmo é você que conquista. Nós estamos num mundo muito atrasado, sempre falamos isso, né, Jane? Nós estamos num mundo espírita, nós estamos num programa espírita, mas eu gosto de conversar de uma maneira que todas as religiões possam ouvir. Mas principalmente os espíritas, eles sabem que a vida continua. A gente faz assim, ó, estou encarnado, faço o que eu quero, aqui e tal, né? Estou desencarnado, aí sim as leis divinas são para quem está desencarnado, para quem está no céu, quem está no inferno, quem está no purgatório, sei lá. Mas o espírita sabe que a vida continua. E que a gente do lado de lá vai ser igualzinho do lado de cá. Vamos modificando através das diversas etapas que a gente volta aqui para a Terra. E vamos, cada encarnação, aumentando um pouquinho esse livre-arbítrio. Por quê? Porque nós vamos nos educando cada vez mais. Tem coisas, por exemplo, que eu lembro, que quando eu tinha 25 anos eu era tão autoritária, tão intransigente. E hoje em dia eu falo, ai meu Deus, que bobagem, né? Quanta coisa errada que eu fiz. Então a vida me ensinou. Né? Agora que eu estou na quarta idade já, né? Nem terceira idade, né? A gente vê tanta coisa, quando você fala as coisas que o pessoal hoje em dia não aguenta nada, né? A gente não aguentava, a gente tinha amor, foi educado com aquela mente assim, de responsabilidade, né? E falta hoje, porque eu me lembro que todas as pessoas de bem trabalhavam, pensavam nos filhos. Olha, o pai do meu marido, o avô do meu marido, ele tinha 7 filhos, ele deixou uma propriedade para cada filho. Olha que coisa interessante. Trabalhou, nunca faltou nada em casa para sustentar os 7 filhos. Os 7 filhos, gente honesta, trabalhadores também, pelo exemplo do pai. E ele deixou ainda uma casa que ainda sobrou um pouquinho de dinheiro, a casa do meu sogro, para o Cláudio, né, para os 3 filhos, né, que ele teve. Então, você vê como é que era, as ideias eram diferentes do dia de hoje. Eu não acho certo a pessoa se sacrificar e deixar para os filhos, porque eu acho assim, cada um tem que conquistar o seu esforço, cada coisa. A minha mãe, por exemplo, e meu pai não deixaram nada para nós, mas consegui vender, ela autorizou vender o apartamentinho dela, porque ela morava comigo, e eu pude pagar a cuidadora que cuidava dela. Então, veja só, não teve briga nem nada. Agora, com o espólio do meu sogro, acho que demorou quase 30 anos para cada um ter a sua escritura. Porque aí casava, depois morria, separava, aqueles negócios todos, muito de filho, muito de neto. E aí, no fim, quase 30 anos para acertar tudo. Então, a gente precisa saber viver, gente. A gente precisa, o que eu estou fazendo da vida? Por que eu estou aqui? A gente tem que analisar. De onde que eu vim? Por que eu estou aqui? O que eu tenho que fazer? Porque, olha, gente, pode ser preto, pode ser branco, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser qualquer coisa, mas todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Tá tudo bem, tudo pago, né? Tá todas as minhas continhas lá, água, luz, tudo pago, meu emprego e tal. Aí eu esqueço que Deus existe. É Pai nosso que está no céu. As preces não são sentidas. Agora, quando chega no momento de testemunho, que todos temos esses momentos, a gente faz calo no joelho, não faz? Então, gente, vamos analisar a nossa vida. Porque a vida é para ser vivida de uma forma positiva. Fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Então, se todos tivessem essa consciência, não haveria egoísmo, não haveria orgulho, né? Todos seriam humildes, todos saberiam o que tem que fazer, né? Então, vamos estudar um pouquinho o livre-arbítrio e a esperança, porque a esperança também é uma força de fé. A fé
né? Em primeiro lugar, a fé. Eu tenho que acreditar em alguma coisa. Não acreditar assim, eu acho. Acreditar. Por exemplo, eu tenho certeza na vida futura. Então, quando a gente tem essa certeza, você faz um empenho para a mudança, né? E aí, o que acontece? A esperança. Esperança em dias melhores, né? Silêncio. Estou recordando você comentando a vida futura, aquela historinha do Haroldo, da menininha lá. Fala. O Haroldo Dutra conta numa palestra dele de uns anos atrás que Haroldo Dutra é um grande orador espírita. Para quem não conhece, que não é espírita, tem muita palestra dele no YouTube, vale a pena. E ele contando de um piloto que ele conhecia, que era amigo dele, e esse piloto era craque na matemática, que eles têm que ficar olhando aqueles marcadores no avião, tem que saber bem matemática. E um dia a esposa foi ao aeroporto com a filhinha de 4 anos para recebê-lo, que ele chegava de uma viagem. Aí, quando ajeitaram tudo lá no carro, a esposa foi dirigindo, ele do lado e a menininha de 4 anos atrás, que de repente ela pergunta assim, sem mais nem menos: ô mamãe, papai, quanto tempo a gente demora para voltar de lá para cá, do mundo espiritual para a Terra? O pai olhou para a mãe, falou assim: o que você anda falando com essa menina? Ela falou: nada, não falei nada. E a mãe falou com a filha, né? Ô filhinha, mas a gente nem tem certeza que a vida continua. Como que a gente vai saber quanto tempo demora para voltar? A menininha de 4 anos respondeu assim: que a vida continue, que a gente vive lá, isso eu tenho certeza absoluta. Eu só queria saber quanto tempo demora para a gente voltar de lá para cá. Conclusão: a menininha, depois, com 6 anos, diz o Haroldo Dutra, ela levou os pais para o estudo do espiritismo. E eles estavam na evangelização e ela ficava no meio dos adultos, porque ela sabia tudo. É um espírito que já veio preparado. Então, a imortalidade é um fato. Agora, felicidade ou infelicidade vai depender das nossas escolhas aqui na Terra. O que nós estamos fazendo aqui conosco? Lembramos do Sérgio Lourenço, você lembra, né, de uma frase? Sérgio Lourenço era um grande orador lá de Presidente Prudente. E já desencarnou, já deve fazer mais de 20 anos já. Bem tempo já. Era numa época que os divórcios não eram tão comuns. E ele matava gente de rico, ele falava assim, que cada jararaca tem o jararaco que merece. Que era tudo escolha. Você não pode, hoje em dia, alegar: por que Deus me fez sofrer assim? É tudo escolha, gente. Tudo escolha. Quando nós éramos jovens, morria de rir da minha mãe, quando ela contava as histórias de namoro dela, porque na época dela já era escolha também. Porque na época bem antiga, quem escolhia era o pai e a mãe, que quem ia casar com o filho. Na época da nossa mãe, já era escolha deles. Mas a gente morria de rir quando ela contava que quando ela estava na sala com o meu pai, o nosso avô, ele estava sempre lá com o jornal na frente, lendo jornal enquanto eles estavam namorando. Depois de muito tempo que ela viu que tinha 2 furinhos cortados na frente do jornal, que ele ficava vigiando. Ele ficava olhando, ele fez um recortinho para os olhos, eles imaginavam que ele estava lendo o jornal. Mas é tudo escolha, tudo livre-arbítrio. E nós temos aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 121, 122, exatamente sobre esse assunto.
quando Allan Kardec perguntou por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal. A resposta dos espíritos: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus se tornaram assim por sua vontade. Olha só, aqui que a escolha conduz o ser. Aí o Allan Kardec, ele continua, mas como que pode o espírito na sua origem, quando ele não tem consciência de si mesmo, porque nós fomos criados simples e ignorantes, e à medida que vamos desenvolvendo experiências em múltiplas encarnações, múltiplas vidas, nós vamos adquirindo a consciência, e quando vem a consciência, que é o conhecimento do bem e do mal, aí você tem a opção do livre-arbítrio. Enquanto você não tem essa consciência, você ainda não tem o livre-arbítrio. E aí ele pergunta, né? Se eles no começo não tinham essa consciência, como que eles podiam escolher entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho do que para o outro? E eles explicam bem isso, né? Que o livre-arbítrio vai se desenvolvendo à medida que se adquire consciência de si mesmo. E que ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. E da onde que vem essas influências que se exercem sobre ele? Pergunta o Kardec. É dos espíritos imperfeitos, que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Aí ele pergunta, mas essa influência não se exerce sobre o espírito senão na sua origem? Olha a resposta dos espíritos, que sabedoria! Ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Olha só, gente, que importante. Por isso Jesus sempre nos dizia: vigiai e orai para não cairdes em tentações. Nós temos que adquirir o equilíbrio total, o domínio de nós sobre nós, que nada nos abale. Olha só, isso é um trabalho de uma vida inteira, às vezes até de muitas vidas. A pessoa chegar nesse ponto, que ela tenha domínio total sobre si mesmo, que aí os maus espíritos, aqueles que ainda não entenderam o bem, desistem de tentar enredar esse ser, porque ele não abre a porta para o domínio deles. E nós estamos vivendo uma época muito difícil da Terra, em que precisamos mais do que nunca de vigilância e oração para usarmos o nosso livre-arbítrio e escolhermos o bem, não nos deixarmos arrastar pelo mal. Porque nessa hora em que Jesus faz uma limpeza espiritual no planeta, em que nós sabemos que o planeta Terra vai mudar para melhor, e isso é da lei, né? Se não fosse assim, nós estávamos nas cavernas, né? Há um progresso, à medida que o ser humano vai progredindo, o planeta progride também. E nós estamos caminhando para um processo evolutivo, planetário e nosso. E aí esses espíritos infelizes que só querem o mal,
eles não vão mais poder ficar. Aqueles que aceitarem o amor e o bem, sim, mas os que não, eles vão ser levados para mundos de acordo com seus sentimentos, suas emoções, até que progridam e possam retornar. É assim que aconteceu com a nossa própria terra no começo, né? Aquelas grandes civilizações do passado foram civilizações que vieram de outros orbes mais evoluídos, e à medida que foram progredindo no amor, eles foram voltando. Por isso que desapareceram as grandes civilizações, o Egito, aquela Mesopotâmia. Nossa, se eles tivessem ficado aqui nessa terra, acho que eles estavam comunicando por pensamento já, e a gente se arrastando nas carroças. Eles foram melhorando tanto que eles voltaram aos seus planetas evoluídos de origem. E nós estamos aqui, no aprendizado. E esses espíritos infelizes, coitados, eles estão aos bilhões em volta do planeta. Tanto que quem estuda as obras espíritas vai ver lá nos Mensageiros, psicografado pelo Chico Xavier, do André Luiz, quando eles desceram no Rio de Janeiro em tarefa, era a primeira vez que ele ia assim pela cidade, porque ele já tinha descido na área da família dele, na casa dele, mas na cidade em si, como um todo, ele ainda não tinha ido. E quando ele entrou na cidade do Rio de Janeiro, acompanhado pelo líder espiritual, Aniceto, pelo seu amigo Vicente, ele ficou assombrado, assustado, que ele via espíritos deformados, monstruosos, parecia monstro de pré-história, andando muitas vezes abraçados com os encarnados que andavam na rua. E quando tinha um que tinha muita luz, porque orava e tinha um comportamento do bem, eles não conseguiam se aproximar. O André Luiz, que ficou tão assustado com aquilo, que ele nem contou com todos os detalhes para nós, os leitores, para a gente não ficar impressionado demais. Então, era o nosso livre-arbítrio. O que nós escolhemos? É melhor escolhermos o bem, para o nosso bem e para o bem de todos os que estão ao nosso redor. A gente tem que ter em mente também, Jane, que a gente nunca está sozinho, né? E a nossa companhia espiritual, vamos dizer, se já estamos falando em viver livre-arbítrio, assim, né? Na escolha, né? A gente escolhe também os amigos espirituais que nós queremos. Com as nossas escolhas, nós podemos, como a Jane enumerou agora, falou para nós, no livro Os Mensageiros, Mensageiros. No livro Os Mensageiros, naquele livro também tem uma parte bonita daquele posto de socorro. Sim. O posto de socorro que me chama a atenção, a gente vê como que Deus é bom. O posto de socorro tinha assim uma igreja, que nem uma igreja, do lado assim da parte mais de fora. Era um salão na casa da mulher que era viúva, você lembra? Eu sei que tinha mas o que me chamou a atenção é que tinha vários nichos, mas não tinha nenhum santo. É porque não era uma igreja, era um centro espírita na casa dela. Eu sei que no final das contas, entra lá uma francesa, um espírito francês, se ajoelha na frente de um nicho que não tinha imagem nenhuma, mas ela tinha a imagem no pensamento da... Isso ele se refere quando se trata de uma igreja que eles visitaram, né? Então, e aí não tinha... Quando ela se ajoelhou, ele ficou impressionado, e eu também, nunca mais esqueci essa ideia. Ela se ajoelhou e ela viu no nicho a santa da sua devoção. O pensamento dela era tão forte, dela sair daquela zona de negativa, ela estava com vontade de ter uma ajuda, porque tudo é esse negócio, é a esperança que brota dentro de nós e que eu vou receber uma ajuda divina, né? E ela teve essa esperança, e ela fez a prece, e apareceu a santa
no altar, que o altar não tinha nenhum santo, mas apareceu a imagem da santa. E eu, para dar, acho que aquela força, né? Ela projetou. E eu fiquei pensando, mas olha só, cada um tem o seu, a sua ajuda espiritual, na medida em que ele aceite, que ele crê, não é? Tão a liberdade que Deus nos dá, é lógico, ela começa assim, você nas primeiras encarnações, você não tem consciência de nada. Então, os mentores espirituais, né, que advogam, que sabem melhor do que nós, o que nós somos, eles é que nos preparam, que vai regulando, né, as nossas reencarnações. E à medida que a gente desenvolve o raciocínio, esses laços vão se afrouxando. Então, nós teremos um livre-arbítrio assim, relativo. Relativo. Agora, o livre-arbítrio mesmo, como a Jane colocou, é uma expansão da personalidade nossa. O que é a personalidade? É o progresso moral. O que eu estou fazendo na vida, sabendo dos 10 mandamentos da lei divina? A gente não precisa ir muito longe. Né? Moisés trouxe os 10 mandamentos: não matar, não roubar, não ter inveja, não, né? Aí vem Jesus e fala só assim, ó, para a gente amar como Ele nos amou. Então tudo é relativo àquilo que eu amo. Se eu amo, a gente começa um amor diferente da família. É meio egoísta, mas é uma forma de mudar já o pensamento. Quando você começa a ver seus filhos crescerem, casarem, ter seus netos, né? Aí você vai começar a aprender e ver que um vizinho, você tem mais assim, amizade com ele, tem uma emoção diferente até que às vezes com o próprio irmão que mora no outro país. Por quê? Porque aquele vizinho faz parte da família espiritual que nós temos. Então, a gente vai começando a expandir o nosso amor para um que não é do consanguíneo nosso. E aí, de repente, vem alguém e fala, você não quer comprar? Não? A instituição lá que eu conheço está precisando de uma ajuda. Você não quer comprar aqui? Nós vamos fazer qualquer coisa, pizza ou pão de queijo, né? Que nem nós ontem fomos para um jantar. Então, você vai começando a abrir o seu coração para o próximo. Olha que bonito. Deus não fala assim, você tem que fazer isso. Não. Ele vai dando oportunidades de fazer certas escolhas. As escolhas somos nós que fazemos. E essas escolhas vai nos dando forças de ampliar, né, o rol de pessoas à nossa volta. A gente vai se sentir bem. Olha, ontem foi tão gostoso, porque gente que eu não via há mais de 10 anos, porque as nossas situações, os nossos ciclos vão se alastrando, né? E aí veio, Silene, quanto tempo, que saudades, aí casou, já tem filho, né? E eu acho que foi tão gostoso as irmãzinhas, a Lúcia, né, Terezinha. Então a gente tem assim aquela satisfação. Foi uma noite agradável por causa disso. Vi gente que já não via há muitos anos, né? E a gente pode relembrar os tempos bons. Mas esse livre-arbítrio, essa liberdade que a Jane colocou para nós, estudada no livro Problema do Ser, Destino da Dor, ele diz assim, olha que coisa bonita. A liberdade é escassa nos graus inferiores e em todo o período da nossa educação primária. Toma extensão considerável desde que o espírito adquire a compreensão da lei. É verdade isso. Você começa a entender que tudo concorre por uma lei divina. É dando que se recebe, né? Não é isso? Não é isso que a gente aprende com Jesus? E sempre em todos os graus da sua ascensão, na hora das resoluções importantes, ele será assistido, guiado, aconselhado por inteligências superiores,
por espíritos maiores e mais esclarecidos do que nós. Olha só, que bonito. O Pai nunca nos deixa sozinho. O livre-arbítrio e a livre vontade do espírito exerce principalmente na hora das reencarnações. Olha só, no livro Os Missionários da Luz, eles mostram lá como que é uma encarnação, uma reencarnação. Tem, primeiro, você lembra das suas necessidades de aprendizado. Depois, você aceita essas necessidades de aprendizado. Aí tem o quê? Tem os, eu chamo de aqueles que fazem... Os construtores lá, os espíritos... que desenham, a arquitetura. Os arquitetos, né? A arquitetura. Eu não quero um corpo desse bonito, perfeito, porque eu errei quando eu tive um corpo bonito, perfeito. Então, eu quero um corpo mais feinho, aí você vai ser gordinho. Aí a pessoa faz assim, teve um caso lá que o André Luiz estava acompanhando e chegou uma senhora com um mapa, né, de como que ela ia ser. Ela falou que queria fazer uns reparos. Aí o trabalhador falou, mas você não ficou satisfeita com aquilo que foi proposto? Falou, fiquei satisfeita demais, mas é que eu andei analisando e eu me perdi pela vaidade da última vez. Então, meu corpo aqui tá bonito demais, eu quero um defeito no meu nariz. Aí o povo reencarna e vai para cirurgia plástica, né? Brasil é campeão mundial de cirurgia plástica, gente do céu. As pessoas esquecem o que elas planejaram lá. Mas dentro de tudo, o processo é de esperança em amanhã melhor. É verdade. Numa vida melhor. Na sexta-feira, no nosso trabalho, nós estávamos conversando com uma senhora que tem uma sabedoria. Ela nos contando, acho que ela deve ser evangélica, não entramos no detalhe. Mas ela nos contando que faz uns 30 anos que ela visita os doentes nas casas e faz o evangelho à prece. Ela falando, e dentro de tudo isso, quem sai mais beneficiada sou eu, porque eu me sinto tão feliz, eu me sinto tão bem, e cada um que eu visito, quando eu saio com uma profunda gratidão a Deus, porque eu tenho saúde, minha família tem saúde, e a gente está com a possibilidade de fazer o bem, porque é muito sofrimento que a gente vê. Ela tem muita sabedoria, essa mulher, e é exatamente, ela escolheu certo, fazer o bem, está persistindo, em 30 anos já, fazendo visita toda semana para os acamados. Você falou agora na esperança. A esperança é um ponto positivo que a gente deve ter no nosso coração. Leon Denis, que eu gosto muito de Leon Denis. Lembra quando a gente estudava junto, Leon Denis? O Leon Denis, no livro dele, Depois da Morte, quando ele estuda a fé, a esperança e as consolações, ele diz assim, a fé é a mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos, que nem essa moça que você acabou de contar, essa senhora aí, ela tem muita fé. Para ela sair, né? Fé e aprendeu, não precisa de religião. Todas as religiões cristãs, quando ensinam alguém a se tornar, né, a se exteriorizar através dos ensinamentos de Jesus, não existe religião. O que existe é a nossa parte que devemos fazer na vida, outra escolha. Quando a gente tem esperança em Deus, na fé, né? Então ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido, as angústias que abraçaram o caminho dos investigadores. E é verdade. Quanta coisa aprendi na minha vida.
nas dificuldades do caminho, mesmo na grande dificuldade que eu passei. Então, o espírita conhece, compreende a causa dos seus males. Isso daí é importante saber. Se eu estou passando por um momento difícil, estava na minha programação reencarnatória, todos nós passamos por esses momentos, aceitamos, como a Jane colocou ali, que a moça queria um defeito, mas no fim vai acabar fazendo plástica, né? Então é bem isso, né? Então, o espírita sabe que todo sofrimento é legítimo e aceita-o sem murmurar. Sabe que a morte nada aniquila, que os nossos sentimentos perduram na vida de além-túmulo, tanto os bons quanto aqueles que eu ainda não aprendi, né? E que todos os que se amaram na terra tornam a encontrar-se libertos de todas as misérias, longe dessa lutuosa morada. Conhece que só há separação para os maus. Dessas crenças resultam-lhe consolações que os indiferentes e os céticos ignoram. Isto promove a esperança nos corações daqueles que creem. Olha que bonito. Isso tudo está em Leon Denis, quando ele estuda a fé, a esperança e as consolações. Porque se você tem fé, você tem consolação. Você adquire a consciência de que você não está sozinho, você tem um anjo da guarda ao seu lado, um companheiro fiel e amigo que nos ama, que nos trata como se fossem filhos, né? E às vezes eles até ficam com a gente e nos acompanham em várias reencarnações. Então a gente tem que ter essa ideia muito grande de ter esperança em dias melhores, ter esperança que tudo vai melhorar na vida, ter esperança que Deus nunca nos abandona. A gente é que abandona Deus, mas Deus e Jesus está conosco desde sempre. Desde sempre. Tem pessoas que estão esperando Jesus, mas eu não consigo nem exercitar o que ele ensinou. Como é que vou querer que ele esteja comigo? Sou eu que tenho que fazer essa amizade. Eu é que tenho que trabalhar em mim a presença do Senhor no meu coração, nas minhas ações, no meu pensamento. A gente aprende como? Repetindo. Repetindo. Leia hoje, nossa, caiu na mesma lição que eu estudei ontem. Como que é? Mas acontece que eu já coloco em prática essa lição, vai caber para mim. Quem está lendo não sou eu? Eu vou fazer um estudo com as meninas. Quem que aprende primeiro? Não sou eu que tenho que me preparar, que nem eu que não tive que procurar a lição para poder, vamos dizer, gravar na minha consciência. Está gravando mais. Porque às vezes eu falo assim, eu vejo os livros que eu gravei com aquela canetinha de colorida. Eu falo, mas eu já estudei isso. Tem que estudar de novo. Então é isso que eu estou falando, eu estudei isso. Não é, Joane? Essa escolha do bem é uma escolha que nós deveríamos fazer, porque isso mantém a nossa alegria interna, a esperança num amanhã melhor. Tem uma história que eu não sei, não recordo se eu já contei aqui, mas se contei, vocês vão ouvir rapidinho, que foi contada por um senhor de 50 anos que ele teve um infarto. Quase desencarnou. E ele nos contou, a gente falando sobre assuntos mais elevados, né? Que ele teve uma avó que era evangélica, e que durante 30 anos ela visitava os hospitais e os presídios de Londrina e nunca parou. Não, mais de 30 anos, foram quase 50 anos, parece. E um dia ela estava já com uns 94, 95 anos, ela ainda cortava lenha com machado, a força da mulher, e visitava os doentes, os hospitais e os presídios. Aí diz que chegou uma certa hora do dia, ela tinha sumido. Eles falaram, cadê a avó? Aí foram ver, ela tinha deitado, estava quietinha orando. Aí eles iam lá perturbar a avó, vamos levantar, ela fica quieto. E ficou orando,
e desencarnou à noite. Aí, diz que no velório dela foi... Nossa, diz que era impossível, tanta gente que foi pelos trabalhos voluntários que ela desenvolveu. E aí, quando ele teve esse infarto, ele teve um desdobramento. Enquanto eles faziam o cateterismo dele, ele se viu fora do corpo, foi parar numa cidade espiritual lindíssima. Encontrou com ela. E foi parar num lugar que parecia um apartamento, com todas as janelas assim, tudo de vidro, que dava para enxergar tudo. E ele viu uma senhora, e quando virou para ele, era a avó dele, que estava parecendo que tinha 20 anos de idade. E ele caiu de joelhos nos pés dela e beijou as mãos dela. E aí ele acordou depois do cateterismo. Ele disse que aguentou a dor, que eles não dão remédio para dormir, mas ele desdobrou enquanto fazia isso. Quase que ele foi dessa para melhor, mas não era a hora dele. Mas encontrou a avó, que no mundo espiritual, perante todo o bem que ela fez, ela morreu com 95, estava com 20. Pois é, Jane, eu acho que deve dar tempo de você dar uma lida nessa historinha, que faz 10 anos atrás que nós comentamos aqui sobre a esperança. A Silene nos pediu para nós ler, porque ela está com tosse. Um pouco de tosse. Voltas que a vida dá, da Zívia Gasparito. É uma história que se chama A Esperança. Jazia em um catre humilde de dor uma triste criatura, corpo recoberto de chagas, onde as insistentes moscas pousando irreverentes aumentavam o desconforto. O velho corpo alquebrado, pele cobrindo ossos, exangue e cansado, arquejava de quando em vez, mostrando dessa maneira que a vida ainda adejava nele em pálida despedida. Ao redor, na choupana humilde, tudo era desolação. O único aposento exíguo, infecto, úmido e permeável aos rigores das intempéries, parecia abandonado e só, sem a atividade constante do seu ocupante. Longo era o dia para aquela pobre criatura, sem ninguém que a socorresse, que a amparasse no transe difícil e lhe desse ao menos o conforto de um caldo quente para aquecer o estômago. Sombras sinistras rondavam o desolador local, e na sua indigência espiritual, aquele pobre ser alquebrado sentia a aproximação da morte. Longe dali, porém, em casa confortável, jovem mulher recolhida em prece, agradece ao Senhor a bênção da felicidade doméstica e, coração cantante de fé, busca recolher do alto as dádivas do bom ânimo e da esperança para alimentar sua vida feliz. Mas, inopinadamente, vislumbra em distensão dos olhos espirituais a cena lúgubre da pobre e solitária criatura agonizante. Chocada, tenta afastar de si a perturbadora visão que viera arrancá-la da agradável sensação de felicidade ao contato com a vibração mais pura. Porém, quanto mais se envolve nos eflúvios da prece, tentando fugir ao ambiente depressivo, mais ele se lhe aparece numa constância irrecusável. Então, sem poder vencer do seu coração aquela sensação de desconforto, sem poder afastar de si a cena desagradável que lhe repugna a visão, resolve sair em busca da casinha abandonada que para ela estava ainda desocupada. Apressada, caminha,
levando no coração um sentimento angustiado que não pode reprimir. Ao chegar ao lar humilde, entra e, vendo o ser exangue cuja vida se esvai, tem instintivamente um movimento de recuo, mas seu coração de mulher se aperta ao observar o abandono e a falta de conforto do ambiente. Timidamente balbucia: Senhor, vim para ajudar-vos no que puder ser útil. Um gemido doloroso avisa-a de que o enfermo ainda a ouve e está consciente. Tocada por um sentimento indefinível, ela, reagindo contra a repulsa que a precária situação do doente lhe causa, procurando evitar o cheiro nauseabundo que seu corpo chaguento exala, aproxima-se devagar e então, fixando a face carcomida e macilenta, seu coração se sobressalta. Um angustioso pressentimento a envolve e ela, eu estou ficando emocionada já aqui. E ela, esquecendo tudo mais, deixa-se cair de joelhos ao lado do catre. Aterrorizada, procura orar ao Senhor, embora seu pensamento esteja confuso e atemorizado, e num repente de emoção, sem poder se conter, exclama num grito que lhe sai do fundo da alma: Pai, perdoa-me. Ao brado aflito de remorso e de tristeza infinita, o pobre enfermo, abrindo os olhos, fita com alegria a figura bela que, de joelhos, olhos marejados, espera ansioso uma resposta, e então seu rosto se ilumina em alegria incontida, enquanto que com dificuldade murmura comovido: Eu tinha a certeza de que haveria de ver-te pela última vez antes de partir. Queria ver-te à distância, pelo menos. Vim de longe, mas a moléstia não me deixou aproximar de tua casa. Caí aqui, extenuado e doente. Agora posso ir em paz. Doce serenidade banhava a fisionomia do enfermo e o ambiente se modificara diante do reencontro daquelas criaturas. Da pureza dos seus sentimentos, tudo se transformara. E a jovem mulher, amargurada e comovida, recordou-se num átimo das divergências entre seu esposo e o velho pai, que viúvo viera residir em sua casa, dos incômodos que sua presença lhe causara com sua intromissão em seu lar, a tal ponto de ter lhe feito sentir a necessidade de viver recluso em seus aposentos e sozinho. Com remorso acicatando o coração, lembrou-se da dor e da intranquilidade que lera na cansada fisionomia do velho pai, que dali a alguns dias partira, dizendo preferir residir em casa de um amigo muito chegado no interior. A verdade, porém, agora o sabia, é que ele se afastara para não perturbar sua paz doméstica, e sem recursos, velho e alquebrado, sofrera todos os rigores do abandono. Sentindo vibrar as cordas mais íntimas do coração, a filha negligente, deixando rolar as lágrimas amargas do arrependimento, disse com sinceridade: Pai, perdoa-me, fui má e leviana, levar-te-ei agora para casa, seremos felizes juntos,
estaremos unidos, cuidarei de ti e hás de ficar bom. Reunindo ainda um resquício de força, o velho respondeu comovido: abençoada és por me ter dado a bênção da esperança nos últimos anos da minha vida. E agora preciso partir, mas um dia estaremos juntos para sempre. Sem entender, ela respondeu: meu pai, fui má e injusta, releguei-te ao abandono. Como podes dizer que te dei esperança? O amor que sinto por ti foi-me luz na aspereza do caminho. Se sofri, se chorei, se me senti abandonado da sociedade, jamais me senti só. As lembranças felizes do nosso passado estavam comigo, e entre elas as doces e suaves carícias da tua infância, na ingenuidade pura do teu coração de filha. Ver-te, seguir-te os passos à distância, rezando pela tua felicidade, foi a força que me sustentou na dura provação. Sou-te por isso infinitamente grato, porque sem a esperança de ver-te e amar-te, jamais se acenderiam para mim as luzes do coração. E quando a filha soluçante e enternecida deixou pender a cabeça sobre o seu peito cansado, ainda pôde sentir, em o último e derradeiro esforço, descer sobre ela a carícia de sua mão emocionante. Ai, ai. O espírito de Marcos Vinícius, pela psicografia da Zíbia Gasparetto. A gente sempre chora, né, Jane? Depois do leite derramado. É assim, né? O arrependimento. O arrependimento não apaga tudo, mas o arrependimento faz você voltar para a realidade da vida. Nós chegamos ao final do nosso programa. Hoje vamos pedir desculpas aos nossos ouvintes, porque a mensagem era tão linda, e também para que possa calar profundamente no nosso coração aqueles que deixamos os nossos pais sem visitar, né? Eu vejo por mim, eu não quero nada de coisa material. O que eu quero é o abraço, o beijo. Vó, te amo. Mãe, te amo. É isso daqui que a gente quer na vida, né? Muito obrigada a todos. Até a próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe. A todos um abraço. Desculpa a emoção aí, a gente está emocionada até agora. Bom domingo a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui na Rádio Londrina.